E é isso que tem sido a minha vida, gente. Bom, eu era um ateu, fui ateu praticamente a minha vida toda. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, alguns meses depois, eu caí numa depressão profunda. Eu já tinha tido outras crises, mas essa foi de longe a pior delas. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava na sacada do meu apartamento, chorando muito. Já tinha mais de semanas que eu não conseguia fazer nada, não conseguia levantar, não conseguia trabalhar. E eu lembro que eu estava sentado na sacada do meu apartamento com a minha esposa, chorando, sem saber porquê, e desesperado, porque naquele momento eu tinha decidido suicidar, tinha decidido cometer suicídio. E eu falei com ela, eu espero que vocês, crianças, me perdoem um dia, porque eu desisti. Eu não aguento mais. Naquele momento, a dor de continuar vivendo, o medo de continuar vivendo era maior do que o medo de morrer. Era a sensação que eu tinha, foi uma experiência própria. E aí eu falei com ela, naquela noite. Falei, se Deus existe, tá na hora dele aparecer, porque eu não aguento mais, eu desisti. E aí, passou um tempo, a gente entrou, as crianças já estavam dormindo, ela estava com a Bíblia, porque ela já tinha se convertido. Aí eu abri a Bíblia e falei assim, eu vou ler esse livro mais uma vez para provar para ela que Deus não existe pela Bíblia. E quando eu provar para ela, eu vou acabar com isso tudo. E abri a Bíblia e comecei a ler. E aí cheguei na parte que eu estava em Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus o nome de Deus. Senhor, como é que eu vou dizer para eles quem é o Senhor? E aí Deus diz para Moisés, diga a eles que eu sou quem eu sou. Naquele momento, daí para frente, eu não lembro muito do que aconteceu. Eu sei que minha esposa conta que eu comecei a andar pelo quarto, né, meio doido. Eu sempre tive uma cabeça muito científica, não que eu sou um cientista, mas no sentido de sempre precisar muito de respostas. Eu sempre busquei muito resposta para tudo, né? E eu vivi uma vida completamente louca, um vazio existencial que nada preenchia. Eu tentei tudo, eu experimentei de tudo que vocês sonharem e nada preenchia. E aí, quando eu li aquilo, minha esposa conta que eu comecei a andar pelo quarto e comecei a repetir. É claro, ele falou desde o início, é lógico, é científico, eu sou, ele tá aqui desde o início. E eu bati na cama e apaguei. Isso me marca porque foi a primeira vez em 33 anos, coincidentemente eu tinha 33 anos, foi a primeira vez em 33 anos que eu dormi em paz. Eu sempre tive um sono muito conturbado, eu via coisa, enfim, a minha vida inteira. E desse dia em diante eu nunca vi nem ouvi mais nada e nunca mais pedi uma noite de sono. Eu acordei no outro dia e eu via o mundo de uma forma diferente. Alguma coisa dentro de mim tinha sido preenchida e eu já não dava falta de nada, como fala em Salmos, né? O Senhor é meu pastor e de nada dou falta, ou de nada darei falta. E daí pra frente o resto é história. Eu me converti, no domingo seguinte eu estava na igreja, chorando um monte porque eu não sabia orar e pedindo a Deus para me dar um caminho, e escutei em alto e bom som ele me dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas você já sabia disso, né? E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não tenho nada para te dar, eu destruí tudo, eu destruí minha família, eu destruí os meus negócios, eu destruí o meu casamento, eu destruí minha vida. A única coisa que eu tenho para te oferecer é um coração cheio de pecados e amarguras e eu não tenho mais nada. E eu senti como se ele estivesse me dizendo, mas eu nunca te pedi mais nada além disso. Eu só te pedi seu coração. As partes que você se orgulha e as partes que você não se orgulha. E desse dia em diante foi história. Daí em diante eu passei a viver para Deus. Tudo que eu faço é para Ele, por Ele. A minha família é por Ele. E aí, a partir desse momento, meu casamento foi reconstruído. Eu vivo hoje praticamente, eu e minha esposa, a gente fala que a gente se casou há 10 anos atrás, foi quando eu me converti, e a gente tem uma outra vida, um outro casamento, a minha família mudou, a minha família foi restaurada, meu casamento foi restaurado, a minha paternidade foi restaurada, tudo da minha vida foi restaurado. E é isso, desde então eu vivo para servir a Deus. Agora eu acho que Deus está me mandando dar um passo maior ainda, né? Que é efetivamente olhar para a obra dele com mais prioridade. E hoje Deus é uma realidade absoluta para mim. Eu não tenho mais questões, eu não tenho mais dúvidas, e Deus é. Eu não sei explicar até hoje por que isso fez sentido para mim, na minha cabeça tão científica. Mas eu tenho certeza hoje que foi o Espírito Santo que me possuiu por completo e me mostrou, me revelou uma realidade. E hoje o que eu gosto de dizer para as pessoas é que a palavra de Deus diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? E fala ao longo da palavra que nós somos templos do Espírito, e o templo serve para isso, para adorar um Deus e para prestar sacrifícios a Ele. Então o que eu digo para as pessoas é que o seu coração é um tabernáculo, e não há nada que preencha um tabernáculo que não seja Deus. Ele pode estar cheio de pessoas ao redor, ser bonito, cheio de riquezas, cheio de posses. Se Deus não estiver lá dentro, ele continua vazio. E quanto mais eu experimentava as coisas, mais vazio eu ficava. No momento que Deus entrou no meu coração, por mais que eu não tivesse todas as coisas mais,
eu sinto que eu não dou falta de nada, porque Deus me preenche. Essa é a minha sensação. Esse é o meu testemunho, é o que eu gosto de dizer para as pessoas, não sobre mim, mas eu gosto de dizer o que Deus fez por mim. Quando eu não merecia, ainda não mereço, mas mesmo assim, com uma misericórdia e um amor inexplicáveis, Ele me perdoou, me salvou, literalmente, né? E teria sido uma decisão, se eu tivesse cometido suicídio, teria sido, na época, a decisão mais fácil da minha vida, mas teria sido a mais desastrosa. E Deus simplesmente disse, não, eu quero você ir um pouco mais de tempo, porque como ele disse a Paulo, talvez ele tenha dito para mim, né? Pelo amor de Deus, não estou querendo me comparar a Paulo, não, mas é só uma referência. É como se ele dissesse assim, eu quero você mais um tempo aí, porque agora você vai sentir o peso de me servir. E é isso que tem sido a minha vida, gente. E eu sou um apaixonado por Cristo. E o que eu peço para Ele hoje é para que Ele me deixe servir Ele, de todas as formas que Ele puder, né? Porque não tem fundamento passar essa vida sem servir ao Criador de tudo, aquele que me salvou, me deu várias outras chances, continua me dando todo dia e morreu por mim. Então não tem nada, acho que não tem nada mais importante do que entregar minha vida por aquele que morreu por mim, sem eu merecer um minuto. Então, a gente caminha hoje na dependência de Deus, a gente caminha hoje debaixo da palavra dele, é aqui que a gente quer estar. E o que eu peço a Deus é que Ele não me tire a presença dele, só isso. Como disse Davi, Ele pode me tirar tudo, mas eu só preciso da presença dele.